Algo estranho está acontecendo no mercado americano de motocicletas, e é sutil o suficiente para que a maioria das pessoas ainda nem tenha percebido. Agora estão sendo vendidas todas essas motocicletas pequenas, e quero dizer muito pequenas. Elas ficam abaixo do 300cc, que normalmente é o mínimo que as pessoas esperam de uma moto moderna de entrada. Essas motos são tão pequenas que quase não tem motivo real para existir nos Estados Unidos. São motocicletas que fazem todo sentido na Índia, no Vietnã ou em partes da América do Sul, mas parecem estranhamente deslocadas quando colocadas no cenário americano. Essas motos não são rápidas, não são chamativas, não são aspiracionais, nem sequer fingem ser emocionantes. E ainda assim, aqui estão elas, expostas nas concessionárias, ao lado de Ninja 500 e MT-07 como se pertencessem ali. Isso levanta a questão: por que agora? Por que as fabricantes de repente estão promovendo motos que teriam sido motivo de piada nas concessionárias dos Estados Unidos há apenas 10 anos? Essas motos são para ser uma porta de entrada ultra barata, uma forma fácil de começar no motociclismo para os jovens que estão totalmente excluídos do hobby por causa do preço, ou são fruto de algo mais cínico? As montadoras veem um grupo sempre sem dinheiro e dizem: isso é tudo que podem pagar, aproveitem enquanto der. Estamos chamando essa categoria de iniciante light, e hoje vamos analisar o que isso diz sobre o motociclismo e para onde o esporte pode estar caminhando. Antes de mergulharmos nos detalhes, precisamos estabelecer o contexto e definir claramente de quais motos estamos falando. A categoria iniciante light está abaixo do que tradicionalmente consideramos uma moto de entrada moderna nos EUA. Essas motocicletas têm baixa cilindrada, potência e especificações simples, priorizando custo, simplicidade e durabilidade em vez de desempenho, tecnologia ou evolução. Então, alguns exemplos incluem a KTM Duke 250, a Kawasaki KLX 230, a W 230 e a Honda XR 150L. E até mesmo a linha 350 da Royal Enfield, onde, apesar de terem mais de 300cc, oferecem muito menos potência ou recursos devido ao seu design simples e de baixa especificação. Também foi relatado que a Kawasaki está trazendo de volta a Ninja 300 para ficar abaixo da Ninja 500 como uma alternativa ainda mais acessível e ainda mais barata, que poderíamos chamar de iniciante light. Uma estratégia semelhante ao que a CF Moto faz, vendendo a 300SS por preços muito baixos, mesmo que a 450SS seja uma compra superior em praticamente todos os aspectos. Essas motocicletas que citei não são ruins, apenas muito básicas, com potência modesta, suspensão simples, eletrônica mínima e, às vezes, refrigeração a ar. Frequentemente construídas em plataformas que já existem no exterior há uma década ou às vezes até várias décadas. Em contraste com isso, as motocicletas que definimos aqui na América do Norte como motos normais para iniciantes são coisas como a Ninja 500, a Duke 390 ou a Honda CRF 300L. Motos de entrada para a estrada hoje têm cerca de 40 cavalos de potência, e até mesmo a CRF, que não é exatamente uma moto potente, tem a postura e a presença de uma máquina de tamanho real. Uma moto moderna para iniciantes acompanha o trânsito, é segura na estrada e oferece desempenho divertido ao pilotar. Elas são amigáveis para iniciantes, mas não parecem descartáveis ou comprometidas demais. A categoria de motos leves para iniciantes, em comparação, parece intencionalmente limitada, o que torna a presença delas bem estranha nos Estados Unidos. Iniciantes nos Estados Unidos não precisam de menos potência do que há 10 anos. O trânsito e as condições das estradas tornam essas motos de baixa potência ainda mais perigosas. Então, por que estamos vendo cada vez mais dessas motos sendo discretamente introduzidas nas concessionárias, quando sabemos que elas vão ter dificuldade para existir em grande parte do ambiente? Em muitos lugares, motocicletas são infraestrutura, não brinquedos. Em países como Índia e Vietnã, as motocicletas são o principal meio de transporte para uma grande parte da população. Estamos falando de dezenas de milhões de motociclistas diários se movendo juntos em ambientes urbanos densos, por ruas estreitas e em velocidades moderadas. Você provavelmente já viu eles carregando a família, o primo, a cabra, as compras, tudo na garupa de uma 125. Essas motos de baixa cilindrada nesses países refletem necessidades culturais, sendo fisicamente e economicamente adequadas ao ambiente. O custo é crucial em muitos lugares. Nesses mercados, a motocicleta não é paixão ou desempenho, mas questão de sobrevivência.
Ela deve ser barata para comprar e manter, fácil de consertar e resistente ao uso intenso. Por isso, motos de baixa cilindrada predominam, são mais econômicas. Nos Estados Unidos, o motociclismo é basicamente recreativo. Usamos motos só para lazer, sendo um hobby de pessoas de renda média e alta. As estradas são largas e rápidas, é difícil evitar as rodovias onde 130 km por hora é o normal. As motocicletas dividem a estrada com caminhonetes levantadas, caminhões e SUVs, o tamanho dos apartamentos tipo estúdio, áreas urbanas densas, os tipos de ambientes onde uma moto leve para iniciantes teoricamente se sairia bem, representam uma parte bem pequena do território do país. Nessas cidades, motocicletas disputam espaço com transporte público, bicicletas, patinetes, aplicativos de carona e o segmento de bicicletas elétricas, que cresce rapidamente no mercado de mobilidade. Motocicletas não são exatamente a solução óbvia, o que leva a outra questão crítica. Se o mínimo para uma motocicleta utilizável nos Estados Unidos é cerca de 40 cavalos de potência, que problema a moto leve para iniciantes realmente está resolvendo? Motos como a W230 Duke 250 XR 150L, elas são apenas pequenas, estão quase se tornando inutilizáveis para o nosso ambiente. Elas não são mais rápidas que o trânsito, não aceleram nem criam distâncias seguras ou rotas de escape. Elas não oferecem uma utilidade real que uma moto de iniciante de tamanho normal não ofereça. Então, qual é o propósito delas? As motos para iniciantes costumavam ser mais acessíveis. Houve uma época em que comprar uma motocicleta nova de entrada era uma decisão razoável para alguém com pouco mais de 20 anos começando a carreira. Ei, esse era eu quando comecei a pilotar. Mas essa era acabou, assim como a de ter carreira. A economia de bicos cobrou seu preço e empregos não são mais seguros. Mas estou desviando, esse não é o assunto de hoje. Hoje, a Ninja 500 fica em torno de $6.000 dependendo da versão, isso antes de qualquer imposto, taxa, equipamento ou licenciamento. Você entende o que eu quero dizer? A Duke 390 fica mais ou menos na mesma faixa. Uma KLX 300 está batendo na porta dos $6.000. Quero dizer, 6 mil por uma motinho monocilíndrica de trilha, sério. E ainda tem taxas da concessionária, frete, montagem, impostos e registro. Essa moto de entrada deve sair por 7 ou 8 mil dólares pronta para rodar. Isso não é realmente nível de entrada para muita gente. E olha, os fabricantes não vão voltar atrás nesse aumento do preço sugerido. Os preços sobem todo ano. Se tem uma coisa da qual você pode ter certeza, é que os preços só sobem, nunca caem. Cada geração recebe pequenas atualizações e um aumento de 5% a 10% no preço. Agora compare isso com o poder de compra dos americanos. Os salários ficaram estagnados em relação à moradia, educação, saúde, dívida estudantil e ao custo básico de vida. A renda disponível que permite gastar 8 mil dólares em um hobby está cada vez mais rara para os jovens no início dos anos 90. Um jovem de 27 anos com um emprego razoável podia comprar uma casa modesta, um carro confiável e ainda ter dinheiro para gastar com lazer. Uma bicicleta líder não era ostentação. Sei que vocês, caçadores de curtidas do Instagram, têm dificuldade em entender. Mas muitos ciclistas pulavam completamente a fase de iniciante, porque podiam se dar ao luxo de avançar direto para o presente. E essa mesma faixa etária está gastando metade da renda só com aluguel e o resto com empréstimos estudantis e parcelas de carro com juros altos. Eles precisam disso para se locomover, pois nos Estados Unidos é necessário ter carro. Como andar sem um por aqui? Juntar milhares de dólares para uma moto pode levar anos. Quando a barreira de entrada é tão alta, as pessoas não economizam mais, apenas desistem. E é aqui que a categoria de motos leves para iniciantes começa a fazer sentido e também começa a causar um certo desconforto. Essas motos não são segmentadas por potência, tecnologia ou estilo de pilotagem, elas são quase exclusivamente segmentadas pelo preço. O objetivo não é criar a moto ideal para iniciantes, mas sim manter-se abaixo de um limite mental de preço. Geralmente, um ponto mágico de preço abaixo de 5 mil dólares. Assim que uma moto fica abaixo desse valor, ela entra em uma conversa psicológica totalmente diferente. Isso não é uma ideia nova, já vimos isso acontecer com carros. A Nissan ficou famosa por aplicar essa estratégia ao Versa, enquanto o resto da indústria automotiva apostava em crossovers inchados e preços que beiravam o segmento premium, a Nissan deliberadamente construiu um carro de entrada, básico e com preço mínimo para o dia a dia.
Não era um carro aspiracional e certamente não era empolgante. Ele foi projetado para existir porque uma grande parte da população simplesmente não podia pagar por outra coisa. Agora, essa mesma lógica está chegando às motocicletas. A CF Moto já provou que essa estratégia funciona. Você supera as marcas japonesas no preço, coloca muitos recursos e aposta em vender em grande volume, mesmo aceitando margens menores e recebendo apoio do Partido Comunista Chinês. Mas a categoria de motos leves para iniciantes vai um passo além. Reduza as especificações, reutilize plataformas globais, simplifique a fabricação e atinja um preço que pareça acessível, mesmo que as motos em si não ofereçam mais valor em comparação. Por algum motivo, nossos cérebros de macaco são treinados assim. $4.700 parece radicalmente diferente de 6.800, mesmo que você receba muito mais moto nesse segundo valor. Foi nisso que eu pensei quando ficamos sabendo que a Kawasaki pretende trazer de volta a Ninja 300 para ficar abaixo da Ninja 500 na sua lista de modelos. Na última vez que a Kawasaki Ninja 300 existiu, Kaui afirmou: "Não é suficiente, precisamos seguir atualizando." Motor maior, mais potência, mais recursos, e ela cresceu e se transformou na Ninja 400 e agora na 500. Agora a Kawasaki pensa: deixamos nossa moto de entrada muito cara. Vamos trazer de volta uma versão menor e desatualizada para o mercado e atingir novamente aquele público preocupado com o orçamento. É quase como a Suzuki, eu nem acredito que estou dizendo isso de novo, talvez falhando pra cima com a GSX 250R deles, sério mesmo. E se essas motos ultra pequenas, antigas e acessíveis virarem padrão? Se todo fabricante tiver uma opção para iniciantes, a Suzuki pode estar à frente do mercado com sua plataforma de moto para iniciantes de 20 anos já desatualizada, o que é, na verdade, hilário. Mesmo que reconheçamos que os fabricantes estão construindo motos apenas para atingir um determinado limite de preço, isso ainda levanta outra questão. Eles estão respondendo a uma lacuna temporária de acessibilidade ou estão admitindo silenciosamente que uma grande parte da população nunca mais conseguirá pagar por motocicletas de verdade? Há uma versão dessa história que não é totalmente distópica. Imagine um jovem de 22 anos com um emprego inicial ganhando uma renda modesta. Eles veem motos no Instagram e no YouTube e pensam: cara, eu quero isso na minha vida, mas toda vez que pesquisam o preço, a realidade bate forte. Uma Ninja 500 nova custa cerca de $7.000, já com tudo incluso, apenas pela moto. Há motos usadas, mas todas na região estão detonadas, caras demais ou vendidas por pessoas suspeitas no marketplace. O seguro também é caro, principalmente para jovens. A manutenção é difícil de fazer sozinho e cara na concessionária. E de repente, esse sonho começa a parecer uma má decisão financeira em vez de uma escolha de vida empolgante. Então eles esperam, dizem que vão dar o salto em 1 ano, e aí esse ano vira 5, depois 10, aí eles têm filhos, se casam e nunca aparece o momento certo. Quando finalmente podem pagar para andar confortavelmente, já perderam há muito tempo. Aquela centelha, aquele je ne sais quoi, aquela joie de vivre que vem com a juventude e que faz você querer subir em uma motocicleta. A categoria de iniciantes leves interrompe esse ciclo. Ela oferece um ponto de entrada de baixa fricção, algo totalmente novo, confiável e com garantia, algo que não exige apostar em um negócio de mercado. Isso é bom demais para ser verdade. Uma CF Moto de $1.500, por assim dizer, serve como uma maneira de começar a pilotar agora e não em algum dia no futuro teórico. Talvez isso já justifique a existência dessa categoria. Talvez essas motos pequenas existam para envolver as pessoas mais cedo, garantindo que, ao atingirem estabilidade financeira, já estejam engajadas. Elas já são motociclistas envolvidas emocionalmente e têm o motociclismo como parte central da identidade. Nessa visão, motos leves para iniciantes não são exploratórias, mas um ponto de partida, um trampolim. Isso diz: sabemos que você não pode pagar muito agora, mas não queremos perder você completamente. Essa versão da história é convincente, mas não é a única explicação possível. Vamos questionar se motos leves para iniciantes realmente funcionam como porta de entrada viciante. Porque isso assume algo muito generoso, que todo piloto eventualmente evolui. Mas e se esse não for o plano? E se os fabricantes não estiverem focados em mobilidade ascendente, mas sim analisando a economia, salários, dados e custo de vida do Z/A, e concluindo que uma grande parte da nossa população americana nunca vai alcançar um nível de conforto financeiro em que até mesmo uma motocicleta de $7.000 faça sentido?
Sim, eu sei que isso é bem pessimista, mas me escuta. Porque se você aceita essa premissa, essa categoria deixa de parecer um trampolim e começa a parecer um destino final. Quero dizer, é meio como todos aqueles apartamentos que você vê surgindo por aí, né? Você só deve morar lá, não é para você ir para outro lugar nunca. Em países em desenvolvimento, essas motos não são motos para iniciantes. Elas são a moto que você não troca porque realmente não tem para onde evoluir. E esse é o paralelo inquietante. Com o aumento da desigualdade econômica no Zexarinewa, é fácil imaginar as montadoras vendo uma classe fixa de compradores de baixa renda. Pessoas que sempre vão querer duas rodas, que sempre vão estar por dentro da cultura, mas que nunca vão ter dinheiro suficiente para o que tradicionalmente consideramos uma motocicleta de verdade. Então, o que você faz? Não se deve abandonar um grupo de clientes em potencial, isso prejudica os negócios. Também não é bom reduzir a qualidade dos produtos e afastar clientes mais ricos. Em vez disso, importa ou relança plataformas antigas feitas para baixo poder de compra e as vende no mercado interno, com um emblema simpático e narrativa bem construída. Você não fala ao cliente que é tudo o que ele pode pagar, diz: isso é simples, acessível e autêntico. Isso me lembra das tiny homes, onde convencemos uma geração de que morar em um barracão com ar-condicionado portátil é tão bom quanto ter casa própria, por ser eficiente, pequeno e barato. Você mora em um barracão enquanto seus pais tinham uma casa. Assim, a categoria de iniciante deixa de ser uma porta de entrada e se torna uma limitação. Olhe para as cidades americanas com certas áreas de alta taxa de pobreza. Você vê adolescentes e jovens andando de mini-motos Coleman, pitch bikes chinesas ou alguma e-bike genérica. Há interesse em motociclismo e diversão em duas rodas, mas falta acesso a motos de $10.000. Então os fabricantes pensam, bem, esse motor de 230 cc que temos aqui na Índia funciona muito bem. Em um país denso, com uma grande população de baixa renda, certamente podemos oferecer algo semelhante aqui. É meio uma visão pessimista, como eu disse. Mas pode-se interpretar que motos para iniciantes são vendidas no Iowa porque os fabricantes aceitaram que grandes segmentos dessa população nunca vão avançar financeiramente. É um pensamento meio desconfortável, mas não totalmente irracional. Estamos nos tornando um país de terceiro mundo? Me diga aí nos comentários. Ok, me escuta antes da gente pirar completamente. Existe uma interpretação mais moderada. Nem tudo é nefasto ou conspiratório. Às vezes, uma bicicleta barata é só uma bicicleta barata, e existem alguns usos legítimos para bicicletas pequenas e simples nos Estados Unidos. Existem lugares onde elas podem existir nas margens, como para pessoas do interior que querem algo indestrutível para a fazenda e estradas de terra. A TW200 tem ocupado esse nicho há décadas. Você pode pensar em mobilidade urbana, mas nas grandes cidades, a maioria considera outras opções primeiro. Algumas dessas motos podem servir para quem quer algo um pouco mais parecido com uma motocicleta do que uma scooter, mas maior e menos estranha do que uma Grom. É como buscar margens bem apertadas para o mercado local, mas algo legalizado para as ruas, que possam pilotar sem se preocupar tanto, diferente do que fariam em uma Saon. Uma motocicleta para iniciantes pode preencher a lacuna hoje ocupada por bicicletas elétricas modificadas ou scooters desbloqueadas que estão em uma área cinzenta da lei. Por enquanto, seria pegar um nicho já existente e meio que legitimá-lo, e talvez seja só isso mesmo. Talvez os fabricantes tenham percebido a demanda entre as categorias e resolveram preenchê-la. Nada de conspiração pessimista ou feudalismo distópico, ou talvez seja uma combinação de tudo isso. Essa nova categoria, semelhante à de iniciantes, é desconcertante pelo que representa. Ela nos força a encarar uma realidade que o motociclismo em grande parte evitou. A acessibilidade está se tornando a principal limitação desse hobby. Nós temos falado sobre isso há anos neste canal e até mesmo as motos de entrada já não são tão acessíveis assim. Se essas motos são um trampolim para começar a pilotar, uma forma de conquistar compradores excluídos pelos preços altos ou apenas ferramentas pragmáticas para utilidade de baixo custo, a presença delas sinaliza que algo mudou fundamentalmente no mundo do motociclismo, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Obrigado por assistir até o final do vídeo, te vejo no próximo.